Boa noite! E hoje é a nossa live número 21. Dá para acreditar? O outro dia mesmo eu comecei o projeto 21 lives com você. E isso parecia tão distante e de repente nós já estamos na live número 21. E o projeto, a ideia era trazer mais informações para que nós pudéssemos transcorrer todo esse período de pandemia e sair dela com novas ideias, novos projetos, organizando a nossa equipe, fazer esse momento um momento zero na nossa vida. Eu acabei de gravar um áudio agora para uma participante, de um dos grupos de WhatsApp, em que ela dizia assim: nossa, eu tinha 2 funcionárias, pediu a conta, a outra veio e disse que também não vai ficar, e agora é o momento zero. Esse momento zero é perfeito, é o momento em que nós podemos dar início a toda uma jornada de novas ideias, e é perfeito esse momento zero. Nós podemos organizar toda a nossa empresa, nós podemos refazer o plano de negócios, criar um regimento interno, é tanta coisa que dá para fazer no momento zero que é incrível. E hoje nós vamos conhecer uma empresária, a Simone, e ela vai contar um pouco para a gente sobre a equipe, quais são os problemas que ela tem hoje com a equipe. Boa noite, Evandro. E as dificuldades de passar ordens e sim as ordens serem seguidas. Principalmente no momento de pandemia como esse, quando você fala para alguém, olha, coloca máscara, se cuida da tua vida, e de repente você encontra a máscara jogada em cima da mesa, é frustrante, não é mesmo? Então esse vai ser o nosso tema de hoje. Boa noite, Maristela. Esse vai ser o nosso tema. Nós vamos conversar sobre as ordens que nós passamos para a equipe e como fazer para que a gente possa ter mais resultados, ainda mais no momento de pandemia como esse. Então, se você conhece algum empresário, corre lá, aperta aqui no triângulo, no aviãozinho e chama ele para participar. Se você conhece algum gestor, chama ele para participar. Alguém que tem equipe, que precisa saber um pouco mais sobre como direcionar suas ordens, essa é a noite, chama para participar. E se você quiser participar ao vivo, assim como a Simone vai entrar daqui a pouco, é fácil. Você entra no canal do Telegram, que é Canal da Carmen, bem fácil de encontrar. E se você não encontra, vai lá na bio do Instagram e lá você tem Canal da Carmen, tem o link, clica lá, entra e de cara você vai encontrar um questionário. Então, nesse questionário, você vai contar um pouco mais sobre a sua empresa, quais são as dúvidas, quais as dificuldades que você tem em relação a colocar a tua empresa no prumo, ou em relação a esse momento que nós estamos passando, ou o que você quiser estar perguntando. Fica à vontade. Mas é só você ir para o canal do Telegram, Canal da Carmen, preencher o formulário e você vai ser chamado. Sim, o meu compromisso é estar recebendo todo mundo. Coloca os dados da sua empresa para que vocês possam participar. Então, se você quer participar ao vivo, faz isso. Eu tenho certeza que você vai estar ajudando outros empresários também. Boa noite, Simone. Boa noite, Carmen. Tudo bem? Tudo bem e você? Bem, prazer enorme estar aqui falando contigo. Obrigada por ter preenchido o questionário. Eu estou falando que se as pessoas quiserem participar, é só fazer como a Simone. A gente não se conhecia antes de hoje, se conhecia? Não, primeira vez. Primeira vez. E conte pra gente um pouco da empresa. O que você está passando nesse momento? O que está acontecendo? Para que as pessoas que estão nos assistindo possam entender um pouco mais. Vamos lá. Então, nós temos uma pousada, né, um hotel, e agora com essa mudança toda, né, com a Covid, novas regras agora de trabalho, de higiene, de treinamento. E aí a dificuldade é a conscientização, né? Lógico, a hotelaria ela já vem, né, com uma série de requisitos, nós já trabalhamos com uma série de regulamentos, né? E agora aumentou muito mais. Então, é obrigatório, né? A gente tem que usar máscaras, luvas, a higienização que já era altíssima tem que redobrar. E aí a Uhum. conscientização dos funcionários tem que ser maior. E aí nós estamos com uma dificuldade aí para trabalhar com os nossos colaboradores. Uhum. Deixa eu só entender, Simone, quantas pessoas são na equipe? Nós temos aí uma média de 10, 12 colaboradores. Tá. Então,
a gente consegue colocar todo mundo em uma única sala. Ah, sim, com certeza. Isso já facilita bastante. E quais foram as ações que vocês tomaram até agora, né? Para que, de fato, você possa ter um bom resultado? Então, hoje nós já entregamos, distribuímos máscaras, já estamos utilizando novos produtos de higiene, alguns produtos um pouco mais fortes, então isso exige mais, né, o uso de luvas, que nem sempre, equipamentos de EPI, né, alguns não eram necessários, hoje são mais necessários, né. E aí Uhum. está a dificuldade em não tirar a máscara, ou então a máscara, né, às vezes abaixa, fica aqui no meio do nariz, né? Colocar a mão no rosto, né? Máscara em cima de balcão. Então a gente está tendo algumas dificuldades e estamos trabalhando aí com treinamento, bastante treinamento, conscientização, mas por ser uma cidade turística, onde o vírus talvez não tenha se alastrado tanto, né? Como as grandes capitais, então as pessoas não estão vendo ainda a necessidade, né? Ainda eu Uhum. sinto assim, parece que é umas férias ainda, não é algo tão sério, né? Uhum. É Como nas sério só na capitais. televisão. Na televisão é sério. Isso, Mas isso, perto da gente, exatamente. não tanto. Então a gente sempre Isso, acha que o assalto vai acontecer com o outro, o acidente vai acontecer com o outro, o vírus é o outro, né? É o outro que vai ser traído. E a gente dificilmente traz isso para a nossa realidade. Você sabe que essa é uma das formas que muitas pessoas elas encontram para lidar com as dificuldades do dia a dia. Elas negam que aquela dificuldade existe e negam aquela realidade. E no caso de vocês, né, que vocês têm ali o cliente andando, não está aberto ainda, né, pelo que eu vi no site de vocês? não, ainda não. Ainda Tá. não estamos. Então vocês vão ter o cliente caminhando ali. Então é como a esposa do rei, não basta ela ser fiel, ela tem que parecer fiel. De nada vai adiantar vocês terem todos os procedimentos se para quem estiver olhando do lado de fora não parecer que aqueles procedimentos existem, né? E isso é bem interessante, porque a esposa do rei ela passa por essa situação. Não basta ela ser fiel, ela tem que parecer fiel. E isso é o mais importante de tudo. Então, nesse caso, vocês vão ter que ser fiéis e parecerem fiéis. As duas coisas vão ter que estar andando de mãos dadas. Quando você entregou as máscaras, eles assinaram alguma coisa? Sim, existe um termo, né, de que se assinar, se receberam, né, os Aham. equipamentos de proteção, sempre que recebem tem a assinatura de que receberam. Sempre que recebem Tá. equipamentos de proteção, eles assinam, todos eles. Você lembra mais ou menos, nesse termo está escrito o que é exatamente o equipamento que ele recebeu? Máscaras para proteção. Máscaras para proteção. Está escrito a forma de usar? Não, Não. Está escrito que se eles não usarem, vai ser considerado uma falta gravíssima? também não. Não. Então, a gente vai começar pela documentação. Por quê? É muito difícil você cobrar uma coisa que não foi combinado. Então, ninguém compra uma casa se não tiver de papel passado. Só que para entregar uma máscara, a gente entrega a máscara tal e depois a gente não sabe o porquê que não está funcionando. A primeira ideia que eu vou te passar é essa: fazer um recibo e esse recibo não ser só o recibo da entrega. Porque você sabe que essas bênçãos falam quando eles vão no juiz? Eles falam assim: seu juiz, a dona Simone ela entregou, mas ela não falou que tinha que usar o tempo todo. Se eu soubesse, eu tinha usado. Eles É bem falam desse assim. jeito. Eles falam desse jeito. E falam desse jeito com óculos de proteção, com equipamento de proteção do ouvido. Eles falam desse jeito para tudo, para tudo. De que o patrão não explicou como é que usava, o patrão tal. E você sabe o que a lei diz? A CLT, ela diz que você precisa criar as regras, acompanhar se essas regras estão sendo seguidas ou não e punir caso elas não estejam sendo seguidas. Então, é o seu dever, né, fazer esse acompanhamento. Porque se, por exemplo, trata-se de um óculos de proteção, por exemplo, e vai alguém e fura o olho, né? Vai um cavaco e pá, fura o olho da bênção. Aí ele vai querer receber todos os direitos, tudo, né? Pelo quanto custa uma visão. Imagina o preço.
E ele vai dizer que você não acompanhou. E se você não tiver as advertências para provar que sim, você acompanhou, você não fica perante o juiz como alguém que cuidou da sua equipe. Às vezes, você pode até, e esse é um caso real, né? Que a pessoa falava assim, não, mas foi a primeira vez que ele tirou o óculos e entrou o cavaco e furou o olho dele. Daí o juiz falou assim, ok, então me dá as advertências de qualquer outra pessoa da equipe. E não tinha, porque na verdade nunca tinha sido aplicado. E aí o judiciário, eles entendem que se você não aplica advertência, você não está, ó, cuidando da tua equipe, cuidando da saúde deles. Por quê? Perante a Justiça do Trabalho, os empregados, eles são hipossuficientes. A bênção pode casar, pode ter filho, pode largar os filhos aí, pode ficar na rave 3 dias seguidos usando droga, mas ele não pode assinar um contrato de trabalho. Ele não pode assinar um recibo de que ele recebeu a máscara e entender que ele tem que usar a máscara. Ah, óbvio, óbvio que ele tem que usar. Mas não, ele é hipossuficiente, coitado do funcionário. Porque toda a justiça trabalhista, ela é protecionista. Ela tem por objetivo proteger os funcionários. E por quê? Porque lá na década de 40, quando ela foi escrita, existia realmente muito abuso. A CLT no Brasil, ela é de 1943, mas ela reúne, né, as informações já escritas lá na Itália, na Europa, em outros países, na década entre 30 e 40. Quando de verdade as minas de carvão desabavam em cima dos empregados, então eles precisavam de leis que protegessem eles. Mas agora, 2020, a gente é que tem que ser protegido. Ninguém acredita, mas a gente é que tem que ser protegido. E tudo bem, o que a gente tem que fazer é aprender a lidar com essas leis. A gente já sabe que a justiça tem esse cunho, então a gente vai entregar aquilo que ela quer. O teu recibo de máscara, recebi 4 máscaras, não sei quantas que você deu, né? Para serem utilizadas, sendo trocadas a cada período, de manhã, de tarde, devem ser lavadas depois de terem sido trocadas, devem ser secas, passadas a ferro. Essas máscaras, elas são muito importantes para a saúde do trabalhador, de toda a equipe. A não utilização durante todo o período que você estiver em sua tarefa, né, será considerado uma falta gravíssima, gravíssima. Aí você já deu a dica. Porque aí, quando a pessoa está sem máscara, imediatamente ela já vai ser advertida. E você vai começar a documentar essas advertências. E todo mundo sabe que a advertência pode chegar a uma justa causa, com certeza. Não é esse o caminho, não é esse o objetivo da advertência. O objetivo da advertência é fazer com que o cara se dê conta e ele volte para o contrato de trabalho. Mas aí, Simone, eu quero te fazer uma pergunta que eu sempre faço. Não sei se você já me viu fazendo. Vamos supor que você tem a seguinte tarefa. Você tem um filho que vai completar 2 anos de idade. Um outro filho que tem 10 anos de idade. Um outro filho que tem 15 anos de idade. E um filho que tem 20 anos de idade. Ok? Então você tem 4 filhos. Quantos anos? 20, 20, 12, 15. 15, 10 e 2. Isso, 20, 15, 10 e 2. E você precisa estar com seus 4 filhos, e você é sozinha com seus 4 filhos, vestida para um jantar de gala, que vai ser televisionado para o mundo inteiro. E vocês têm que estar impecáveis, impecáveis. Vai ser um jantar, vai estar o Obama, vai estar o Papa. Quem mais que vai estar nesse jantar? Elton John. Todo mundo vai estar ali nesse jantar. E vocês. Somente vocês, ninguém mais. São vocês e todas essas pessoas, e vai ser televisionado para o mundo inteirinho. E aí você acorda e você tem a missão de vestir os seus 4 filhos para o seu jantar de gala. Qual a estratégia que você vai usar? Para vesti-los? Sim, Você eles diz? têm que estar impecáveis, impecáveis no jantar.
Qual a estratégia que você vai usar para que quando chegue o horário eles estejam impecáveis? Vou até beber uma água enquanto você me conta a estratégia. Bom, eu tenho 4 filhos, né? Então eu Eu vou não falar sei mais a um. idade dos seus, É, mas olha, 20, esse é 23, 20. Não, 23, não vai misturar a idade desses. Esse é é, 20, 20, 15, 15, 10 e 10 e 2. 2. Ah, Então você já tem geralmente, experiência, né? geralmente o que eu faria seria assim um pouco de disciplina, né? Que é o que Aham. sempre a gente faz. Então, começando com banho, separando roupa, né? Quem E daria banho? Você ia dar banho em todos? Como que é? Não entendi. Me não, explica com mais detalhes. geralmente, pelo menos em casa, cada um toma o seu banho pequeno, geralmente, né? O que tem que entende menos é que a gente acaba dando banho, né? E os outros a Uhum. gente supervisiona, né? Se tá tudo ok. Então, ver se tomou um banho, observando a roupa, se tá bem asseada, passadinha, organizada, e vendo se cada um se vestiu corretamente. É o que nós costumávamos fazer, porque a distância de idade é mais ou menos essa que você falou entre eles. Aham. Tá? E aí eles vão estar impecáveis para o jantar. E você passou para eles a tarefa em que momento? Geralmente antes, bem Antes. E antes. como é que você Alguns passou? dias antes, se existe um jantar ou alguma coisa, a gente passa antes o que eles têm que fazer. Então tem que tomar banho, separar a roupa, tomar banho. Como que você falou com eles? Fala para mim, foi o quê? Geralmente é por escrito que eu Ah, passava, tá. né? Você passou por isso. Não, Por escrito. esquece o passado. Vamos cuidar desses filhos de Por, agora. por hoje, seria por escrito, passaria Hoje, por você ia passar escrito. por escrito Por para os WhatsApp, quatro. né? Por WhatsApp, Você ia por mandar um WhatsApp para mensagem, os quatro. para os três. Para o menor, não, não teria o WhatsApp. O Tá, pequenininho, não. Para os três. ok. Um WhatsApp, mandaria, e aí, o que, se tivessem longe, né? Mas bem na mesma casa, acho que falaria mesmo, né? Show! Já identifiquei o que está acontecendo com as suas máscaras. Já identifiquei. Você está fazendo isso com a sua equipe. Você está encaminhando a informação, estão aqui as máscaras, vocês precisam usar as máscaras e só. Só que você está se esquecendo que esse de 2 anos de idade, não adianta você passar a informação, porque na sua equipe, entre os seus 12, você tem de 2 anos de idade, tem ou não tem? Ah, De sim, o de dois tem que 10. acompanhar. Isso, Acompanhar, você tem que fazer por ele, por vestir e ele. segurar no colo. Mas se Isso. você tiver com ele no colo, o restante da sua equipe desanda. Você está se esquecendo que você tem um de 20 anos. E eu tenho certeza que dentro da sua equipe, das 12 pessoas que você tem na sua equipe, você tem um de 2, você tem um de 10, você tem um de 15 e você tem um de 20. Em Sim, lugar de você utilizar os de 20 a seu favor, você está tratando eles iguais. E o entendi. que é igualdade? Igualdade é tratar da mesma forma, né? Tratar igual os iguais e tratar desigual os desiguais. Então, você precisa identificar na tua equipe quem tem 20 anos de idade e se reunir só com eles. Dois, Entendi. três, não importa que sejam 3 pessoas com 20 anos de idade. Senta com eles e fala assim, gente, o que é que nós vamos fazer? De que forma que nós vamos fazer com que esse pessoal todo utilize as máscaras? Senta com os de 20 anos e pergunta para eles. E eles vão te responder. Por quê? Quem é que está mais próximo dos de 15? Eles ou você? Não entendi, não escutei. Quem está mais próximo dos de 15 anos de idade? Eles ou você? Os menores ou os maiores? Não. Esses de 20 estão mais próximos dos Os de de 20. 15 ou você? Os de Os de 20. 20. Quem vai ter mais influência para falar com os de 15? Eles ou você? Eles, com certeza. Sim, porque 15 anos é a idade da rebeldia. 15 anos é assim, mas por que tem que usar essa porcaria de máscara? Eu nunca usei essa porcaria de máscara. Olha lá, ela tá vindo. Põe que ela tá vindo. Não é? É assim mesmo. Põe rápido a máscara, olha lá. A Simone tá vindo, põe rápido a máscara antes que ela veja. Vai.
Esses É são os bem de assim. 15, entende? Eles fazem porque eles fazem na onda. Tanto que quando a gente faz entrevista, e você é do interior, você sabe disso, eu também sou, nós temos às vezes que contratar pessoas que vêm de São Paulo para trabalhar, às vezes são cargos de gerente e tudo mais. Primeira coisa que eu pergunto, qual que é a idade dos seus filhos? Porque eu já sei que se as bênçãos forem adolescentes, dificilmente essa família se muda. E se eles forem com 10 anos de idade, põe dentro da mala e vem. A criança com 10 anos de idade, ela não tem namorada, ela não tem turma, ela não tem clube, ela vem, ela vai reclamar, vai espernear, mas ela vem. A de 2 põe no colo. Agora, os de 15 é que são os problemáticos. Os de 15 são aqueles que já se acham adultos, tal. E dentro da tua equipe, você tem todos eles. É importante você se reunir com os que têm, né, nesse momento, com os que têm 20 anos. Os mais maduros, os que você pode confiar e tudo mais. É assim, pessoal, máscaras foram entregues, como é que nós vamos fazer para isso aqui funcionar? E pergunta, pede ajuda, formata o plano junto. Porque se você fizer o plano sozinha, sabe como é que você vai ficar no final do plano? Sozinha. Sozinha, exatamente. Assim que dá um problema, eles falam: toma, Simone, toma que o neném é seu. É aquela história, né? Criança molhada, chorando, fralda suja, é sua. Toma que o neném é seu. Plano foi seu, né, Simone? Tava tão bonito, né? Pega aqui de volta. E eles não vão seguir. Mas se eles fizerem o plano e eles forem os responsáveis pelo projeto, junto com você, ficaria fantástico. E tem mais. Não basta a esposa do rei ser fiel, ela tem que parecer fiel. Vocês podem começar agora a gravar os vídeos e jogar para o Instagram. Nós nos cuidamos para cuidar de você. Esse pode ser o slogan da campanha. Uhum. Para que vocês possam trazer muita segurança para os hóspedes. E todas as imagens que hoje você tem no site, no Face, no Insta, começar a encher de imagens de máscaras. Entendi. Nós nos cuidamos para cuidar de você. Pode vir tranquilo, que aqui nós nos cuidamos. E aí você vai começar a trabalhar a marca do teu hotel, tudo mais, de uma forma atrelada a cuidado. Sempre é lógico, né? Tendo autorização de uso de imagem e tudo mais. Né? Que nem aqui agora, você sabe que a gente está ao vivo, depois está todo mundo vendo, a gente vai para o YouTube, para o Facebook, para todo lugar. E lá no Sim. caso de vocês, é diferente, é funcionário, é empregado, né? Então vocês são a empresa que ganha em cima, né? Que tem lucros financeiros. É importante que você tenha autorização de uso de imagem. Mas imagina só, se eles têm um monte de imagens, né? Dentro do site, em todo lugar, usando máscaras, como é que eles vão ser vistos depois sem máscara? Você entende que você está aumentando a responsabilidade deles? Você está cada vez aumentando mais o engajamento. E assim, outras ideias podem surgir. Esse pessoal de 20 anos, confia neles, eles são bacanas. Procure as pessoas mais maduras da sua equipe e começa a discutir com eles, a conversar, a verificar quais são as possibilidades, né? De para onde que dá para ir com as máscaras e tudo mais. Então, essa é a parte bacana. Terminou a parte bacana, começa a parte legal, que também é bacana. Quando a pessoa não está utilizando as máscaras, ela vai ser advertida. E você não vai conseguir estar em toda parte. Então, as pessoas vão ter autorização, as de 20 anos, para aplicar a advertência. E você vai precisar ensinar como é que se aplica a advertência corretamente, que é na boa, que a advertência sempre começa com aquela palavra: eu me preocupo com você, eu me preocupo com a sua saúde, eu me preocupo com a saúde de toda a equipe. Então, eu estou documentando que você estava sem a máscara neste instante. E eu vou documentar que isso não volta a acontecer. Nem que você tenha que deixar várias advertências impressas. E tá tudo bem. Então, como você estava sem a máscara, então assina aqui para eu documentar. Porque se eu não documentar, eu não estou fazendo o meu trabalho.
Mas advertência assim, na boa, no amor, olha, eu estou preocupada com você, preocupada com a equipe. Então vamos documentar para que isso não volte a se repetir. É diferente de falar, eu vou te dar uma advertência aí se você não colocar a máscara. Ou então, sabe aquelas advertências que muitas vezes contador faz, alguns advogados também? E eu digo contador porque os coitados são contratados para fazer contabilidade. Aí o pessoal vem e exige um monte de coisa deles, né? Até a advertência eles têm que se virar nos 30 e fazer. Aí vem aquelas advertências impressas do sistema ou copiadas da internet, que é assim, de acordo com a lei 478, não sei o que, da linha A, desídia, não sei o que, aquele monte de palavras que nem o funcionário entende, nem você entende, mas que você está ameaçando a pessoa. Então, uma advertência não tem por objetivo ameaçar. Essas advertências que encerram, né? E você poderá ser dispensado por justa causa. Não. A advertência não é para ameaçar. A advertência é para mostrar o quanto você se preocupa com ele e documentar essa preocupação. E é uma preocupação também, né, Carmen? Claro Porque que é. hoje, por exemplo, nós estamos com o hotel fechado e eu vou ser bem realista com você. Eu estou muito preocupada com eles, porque eles não veem o perigo, né? E hoje a minha preocupação maior é conscientização. Falar a real para você. É conscientizar. Então, existe essa preocupação mesmo de conscientizar eles de que é uma doença perigosa e que eles também estão correndo risco, né? Lógico que existe a preocupação de passar segurança para os hóspedes, mas também, né, de eles se protegerem, é uma forma deles se protegerem. Mas sabe o que acontece, Simone? Eu vou te falar uma coisa um pouco. Você vai ficar chocada. Às vezes eu tenho clientes que falam assim, não, porque eu preciso que o meu funcionário esteja de bom humor e fale bom dia sorrindo. Bom humor, esquece. Bom dia sorrindo, tudo bem? Bom humor. Você nunca vai saber se ele está de bom humor ou não. Eu tô aqui falando com você, você não sabe se eu tô de bom humor. Você não tem a menor ideia. Eu venho aqui e falo assim, boa noite! Como eu tô aqui dentro, ninguém sabe. Ninguém sabe. Eu fiz live, uma das minhas primeiras lives foi no dia que meu cachorro morreu. Eu estava espedaçada, mas eu estava aqui falando boa noite, porque eu me prontifiquei a fazer o meu trabalho. Então, é assim, coisas acontecem na vida da gente que talvez eles estejam de bom humor, talvez não, talvez eles tenham motivação, talvez não, talvez eles sejam conscientes da importância de usar a máscara. Mas isso tudo eu não consigo medir. Eu não consigo mensurar a motivação, eu não consigo mensurar, mas eu consigo mensurar quantas vezes aquela bênção tirou a máscara. E se ela voltar a tirar a máscara, vai para casa. Vai para casa, vai ser suspenso. Porque isso é grave, é saúde, é cuidado de todo mundo e sim, vai ser suspenso, vai perder o dia de trabalho e vai perder o domingo. São 2 dias. E se tiver algum feriado na semana, perde 3 dias. Então, isso é visível, é mensurável. Se a pessoa fala para todos os clientes que entram, bom dia, isso é mensurável. Agora, se ela está de bom humor, se ela não está, aí já é pedir muito. Eu não sei se você vai conseguir conscientizá-los. Eu não sei. Você vai lançar sementes, né? Tinha um cara que saía semeando todos os dias. E algumas sementes caíam na pedra e vinha o sol, acabava morrendo. Outras sementes os pássaros comiam, né? Algumas sementes caíam em solo fértil, né? Então essa história é bem antiga, tá lá num livro chamado, acho que Bíblia, né? Sim, muito E é conhecido. bem antiga essa história. E o semeador saiu a semear. E todos os dias você vai semear a semente, né? Para que eles tenham a percepção, a consciência, eles tenham autoestima, né? Saibam que a vida deles é importante. Mas você tem que estar preparada que nem todas as sementes vão cair em solo fértil. E tá tudo bem. E tá tudo bem. É assim desde que o mundo é mundo. Você segue semeando, você segue falando da importância da equipe, da importância de se cuidar. Mas alguns simplesmente eles vão usar a máscara porque caso contrário eles vão perder o emprego, ponto. Bem
Simples. Bem simples assim. E a gente tem que ser realista, né? Porque Sim. às vezes eu vejo assim que o empresário ele fica triste, ele fica chateado, porque ele tem uma expectativa. Gente, não cria expectativa. Cria galinha, cria cachorro. Meu cachorro faleceu, ele nunca me decepcionou. Nunca, 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 nunca. Cria qualquer outra coisa, menos expectativas. Porque a gente acha que fazendo algo pelos funcionários eles vão, né, retornar, tal. Alguns vão. E às vezes vale a pena fazer por um. E tá tudo bem. Vale a pena fazer por um. E você segue semeando. Você é importante, cuidar de si para cuidar dos demais, né? Nós nos cuidamos para cuidar de você, que é o hóspede. E eles podem se cuidar pela sua família, por aquilo que para eles é importante, ou pelo emprego. Cada um vai Mas decidir. essa não é a sua escolha, entende? Aham, Não está sim. na sua área de poder. Você não consegue estar escolhendo nesse sentido. Não está na tua área de poder. Deixa eu ver se tem Tá certo. alguém comentando aqui, fazendo alguma pergunta. Não, tem muita gente falando boa noite. Boa noite Ó, para tem até vocês. colaborador nosso aí entrando. Ó, que maravilha. Ah, que Ah, tá maravilha! São os vendo? de Ó, 20 anos, tenho isso, tá certeza. vendo? Pessoal consciente, ó, que maravilha. Tenho certeza que são os de 20 anos. Assim, deixa eu dar uma olhada lá o que a dona Simone está É, olha falando. aí, que Pois maravilha. é. E tem bastante gente, né? Tem ó lá o Moisés, lá de Rio Grande do Norte. Então, tenho, assim, eu fico encantada, né? Desde que eu trouxe as minhas atividades para o mundo online, eu fico encantada com essa projeção de norte a sul, leste a oeste, pessoas do Brasil inteiro. Vários sotaques. O outro dia na aula estava muito engraçado. Tava a Maristela se abanando de calor, daí tava a Claudete com como se chama, lareira ligada, tudo fumegando assim. Isso tudo na mesma aula. A gente vê cada aluno, né, onde é que cada um tá e a gente dava muita risada. Mas os problemas são os mesmos. São Sim, pessoas. São pessoas, porque as pessoas elas têm diferentes níveis de percepção, elas têm diferentes níveis de entendimento. E tá tudo bem, dois sim. anos, 10 anos, 15, 20. Conversa com os de 20. Os de Sim. 2 vão ter que carregar no colo mesmo, vai ter que ter alguém o tempo todo olhando, identificando, porque ele vai se jogar no barro na primeira chance. Sim, Antes dele ir para o colo do Papa, ele se joga no barro. Daí depois ele vai. ele E vai. ele nem percebe, ele acha que está tudo certo. Você já Sim. tentou explicar para uma criança de 2 anos que ela não pode se jogar no barro? Não, não vai entender. Impossível, ela não vai entender. Vai achar o máximo. Vai achar o máximo, vai achar que tá tudo bem, né? Outro dia eu fui ver o discurso, né, de um presidente de empresa que ele ia fazer sobre a mudança da fábrica, que a fábrica ia se mudar para um prédio novo, com máquinas novas. Daí eu falei assim, ok. E daí eu vi o discurso, né, onde ele falava dos investimentos, do valor das máquinas, um monte de informações técnicas, né, do que ia acontecer e tal. Eu falei, que bacana, e você vai fazer esse discurso para os gerentes, para os diretores? Não, para todos na fábrica. Todos na fábrica. O que o operador de produção interessa aquele monte de gráfico, aquele monte de informações Não muito ia nem entender. complicadas, muito É, complexas de entender, mais de uma hora de discurso. Então, quando você está falando com o pessoal com o chão de fábrica, o que eles querem saber é: vai ser bom? Vai ser bom? Vai. Então motiva eles. Vai ser super legal. Estamos indo para lá, máquinas novas. Conto com você. Acabou o discurso. sim, Agora, se o discurso é para os gerentes, para os diretores, para acionistas, quanto mais alto o nível, mais detalhes técnicos eles vão querer, porque é o dinheiro deles que está envolvido naquilo. O pessoal mais simples, eles recebem o dinheiro, eles querem segurança, eles querem saber se vai ser melhor, se as máquinas vão ser boas, é o que eles querem saber, não é mais sim. que isso. É igual quando a criança pergunta, né, como é que nasce o neném, e aí o pai e a mãe começam a explicar.
E É não isso é mesmo. isso que a criança quer saber. Ela quer saber se sai da barriga, se não sai, se a cegonha que traz. Às vezes a pergunta é tão simples e a resposta é tão elaborada, né? É mais ou menos como essa questão agora das máscaras. Talvez você consiga conscientizar, talvez você não consiga, mas está tudo bem. O que você precisa é fazer com que todos usem. Sim, sim, Então você já sabe o que vai fazer? com certeza. Vamos E o que você vai tentar fazer? pegar os, né, de 20 e ajudar os de 2 anos utilizando as máscaras, envolver todos, né, para que utilizem. Uhum. Essa é a ideia. E mostrar para eles, realmente tirar eles do papel de segundo plano e trazê-los para o lugar de protagonista. Quando você começar a fazer vídeo com eles, usando máscara, vídeo com eles falando com os clientes, e eu vi que vocês usam o Instagram super bem. É muito raro uma empresa ter essa consciência, né? Em relação ao Instagram. Geralmente eles usam as redes sociais em lugar de social, usa para propaganda, propaganda, propaganda. E o que eu vi no Instagram de vocês foi um montão de receita, pessoas. Então o teu Instagram tá muito show, muito show. Faz isso, coloca eles lá falando, sendo os protagonistas. Eles vão sair do segundo plano e eles vão sentir a responsabilidade, né, de estar convidando os hóspedes e estar trazendo essa segurança. Uma coisa é a Simone estar convidando, outra coisa são eles convidando. Eles se Sim, tornam protagonistas. Vai ser muito legal. todos participando, né? Aham. Deixa eu só dar uma olhada aqui numa pergunta que eu estou vendo. Boa noite. Quando, infelizmente, não temos quem colocar no lugar e o empregado faz pirraça, não tem essa história de não tem quem colocar no lugar. Vai se encontrar outra pessoa sim. Por quê? Ele está fazendo pirraça justamente por isso. Ele se acha o último biscoito do pacote. Então ele já sabe que ele não tem substituto, ele não tem isso, ele vai escrever os procedimentos do que ele faz, ele vai treinar outra pessoa sim, e ele é pago para isso, gente. Nós podemos fazer uma live só sobre isso, dá bastante assunto. Boa noite. A maioria dos funcionários só trabalham porque precisa do salário. E tá tudo bem, eu também preciso do meu salário. Quando eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos de idade. Por que eu fui trabalhar? Porque eu queria dinheiro. Simples assim. Eu queria comprar minhas coisas, eu depois precisava pagar minha faculdade. Eu trabalho por causa do salário também. Só que aí, à medida que eu comecei a trabalhar, eu fui me apaixonando. E eu comecei a gostar daquela história de trabalhar. Mas inicialmente era por causa do salário. E se você começa a ter muitos líderes dentro da equipe, às vezes eles começam a entrar em conflito. Às vezes é bom você ter pessoas que estão lá para receber o salário, eles fazem o trabalho deles, você paga e está tudo certo. Porque você vai ter os de 10 anos de idade. Os que estão lá por causa do salário, eu chamo dos de 10 anos de idade. Eles vão, tá lá e tá tudo bem. Você paga, eles trabalham. Agora, o que não pode é eles começarem a pisar na bola. Faltar, fazer corpo mole, chegar atrasado, aí você tem que chegar junto com a pessoa. Mas ele tá lá por causa do salário, tá tudo bem. Tá tudo bem, gente. Não se preocupa com isso, não. Esse não é o problema. Infelizmente, já estávamos trabalhando, ajustando para reduzir custos. Não entendi. Eu acho que tá tudo aqui. Muito boa live. Ah, ok. Show de bola. Se pôde ajudar. Simone, olá. Elogios para Simone. Verdade. Tá, tá, tá. Pessoal, depois dei uma olhada no Instagram da Simone. Eu fiquei morrendo de vontade de ir pro hotel. Com certeza, eu fiquei morrendo de vontade de ir. E eu gostei muito, Simone, da tua ideia de fazer uma promoção agora para a pessoa se hospedar lá de setembro a novembro. Porque é uma forma de você fazer com que entre o dinheiro no caixa e a pessoa venha fazer a hospedagem depois, desde que não seja em feriado. Eu achei essa sacada muito boa, muito, muito Na boa. verdade, nós estamos trabalhando, Carmen, você que trabalha com isso, né? A gente está trabalhando com abertura, não vamos abrir em menos de 45 dias, nem que o governo abra, né? A nossa ideia é mesmo o segundo semestre. É para estar toda a equipe preparada para dar segurança para os hóspedes. Por isso que eu te Uhum, mandei, inclusive, né, no questionário, como melhorar
né, esse treinamento para eles, né? Uhum. Porque a ideia é eles estarem seguros, né? Mas eu já entendi agora o que você me passou, e também dar a segurança para o nosso cliente, né? Porque, Aham. por exemplo, você e todo mundo que está nos assistindo, ninguém vai viajar se não tiver segurança, não só no nosso hotel, mas, por exemplo, você não vai pegar um avião com a sua família se você não tiver segurança, né? Ninguém Uhum. vai fazer isso. E a Covid não vai ser algo que vai passar em uma semana, um mês, nem 3 meses. Não, Deixar de nós vamos existir, não vai ser conviver pelo assim. menos um ano com a Covid, né? E Então temos que nós vamos aprender a conviver. isso, nós vamos ter que adaptar. Como, por exemplo, você estar num restaurante de um hotel e você estar com uma Covid e você ter Uhum. segurança, né? Não existe mais aquela coisa de você ter no restaurante e você tá com o funcionário ali com o alimento e ele tá ali em cima de você. Não existe mais isso, né? Um self-service, por exemplo, não pode mais, né? É como Então, acontecia antes, né? Quando surgiu o HIV, os primeiros HIVs positivos, e agora o que vai ser, o que vai ser? E hoje tem pessoas que já foram diagnosticadas soro positivo e acabam tendo uma vida quase que normal, porque sim, elas se protegem, elas se cuidam isso. e elas cuidam tanto de não passar quanto de não, né, Esse é o ponto. receber e tá tudo bem. Então, Isso. nós vamos precisar chegar na maturidade da doença, da Covid, quanto isso acontecer antes, melhor. Outra coisa que eu ia te falar da máscara, você já pensou em utilizar a máscara mais a viseira? Eu estou te falando porque eu recebi de uma aluna que ela tem uma loja de açaí, né, uma loja bem grande, e aí o que ela fez? Ela fez uma máscara de cor de açaí, com o logotipo deles, assim, bem bonito, sabe? Mundo do açaí. E os funcionários receberam 4 máscaras e eles recebem também a viseira por cima da máscara. Fica uma proteção dupla, porque essa história da máscara cair do nariz, ela cai mesmo, né? Hoje eu estava Sim, atendendo algumas entrevistas. Gente, que inferno aquela máscara. Eu apertei tanto que começou a doer minha orelha, assim, sabe? ela Porque machuca. é que ela estava caindo demais o nariz, então eu estava levantando a máscara. Eu falei, deixa eu dar um nó aqui. Daí eu peguei, dei um nó, daí ela começou a machucar a orelha. Não é tão simples. E Não. às vezes, se você tem essa proteção dupla, mesmo que a máscara escorregue um pouquinho, tem uma segunda proteção. Eu acho que Nós vale a pena entregamos para pensar eles nas umas viseiras. máscaras, agora que foram feitas, né, para eles estarem se adaptando. E Uhum. nós encomendamos umas máscaras profissionais que pega todo o rosto, mais a touca que eles vão ter que usar, né, e a cozinha mais aquela parte da cozinha, né, porque Uhum. aquela parte da viseira, para quem trabalha com fogão, é um pouco complicado, É, próximo porque ao teve fogão. vapor, né? O Aí não vapor tem da como. comida e tudo mais. Aí Mas eu fica um acho pouco que de complicado. repente pode ser Mas bacana para para quem outro pessoal, trabalha com sim. recreação, o pessoal que tem mais contato, Sim, mais próximo dos isso, hóspedes, né? isso, Porque se você tá de viseira, você pode até dançar e tá tudo bem. Você tá sim, fazendo uma brincadeira com as crianças, né? sim. Então eu pensaria em trazer o logo do hotel para as viseiras e Sim, tem umas também eu acho bem que adaptáveis com, né, com aquele elástico, com aquela. É até bonitinha, elas são bonitinhas. não é? Elas são Porque de repente incríveis. você pode oferecer a viseira para o hóspede também. E Sim, ele pode ficar mais confortável, sua equipe vai ficar mais confortável e joga isso no preço da diária, né? Ele não vai nem sim. perceber e vai ficar feliz que ele ganhou brinde, que você sabe que a gente gosta de ganhar brinde, né? Brinde. Então, nós estamos mandando máscaras para os nossos hóspedes, incrível. Eles estão amando aí quem está recebendo. Nós estamos Ah, que mandando aí de brinde. legal! Bem legal. É Nós estamos verdade aí. isso? É verdade, nós estamos mandando máscaras para alguns Olha! hóspedes, já começamos. É que nós estamos aí com um problema de correio, né? Então, a gente está devagarinho. A gente não contou para todos ainda, mas agora eles vão saber, né? O que eles estão recebendo, né? Mas alguns já estão recebendo aí nossas máscaras, alguns mimos aí de hospitalidade que a gente está fazendo. Que legal, que legal. Bastante gente aqui falando, né, da live e falando dos óculos também, né? Se perguntando se é preciso usar os óculos para proteger os olhos da Covid. Eu desconheço a proteção do óculos. Você sabe de alguma coisa, Simone? Você que está Não, os acompanhando bem? óculos não. Na verdade, a gente não pode levar as mãos nos olhos, né? Isso a É, gente não pode levar as mãos nos olhos. E quem usa óculos tem que ter uma higiene maior, né? e aí Principalmente já é lavar. uma dupla, né?
proteção se você tem a viseira Isso, mais a máscara, onde isso. você está respirando e tudo mais, porque aí isso também evita que você leve a mão ao olho, né? Porque você tem que Isso, pôr por dentro da máscara a mão, é, a e mão, aí fica isso, desconfortável. fica desconfortável. Mas é isso, Simone. Alguma coisa a mais que você gostaria de estar trazendo pra gente nessa live? Eu puxei o fio do celular. Eu tinha que aprontar alguma coisa até o final da live, né? Tava bom demais. Eu puxei, eu levantei a mão, bati a mão no fio do celular, o celular foi tombando, assim. Não, foi Alguma ótimo, coisa a Carmen. mais? Foi Ajudou? ótimo, ajudou bastante. Top. Como eu costumo dizer, top, top, top. Então, me dá notícias, me fala e Sim. monta o documento para que eles assinem realmente. E todas as vezes que você fizer um treinamento, coloca os tópicos do treinamento e eles assinam também. Quanto mais documentos você tiver sobre isso, é melhor. Isso vai estar indicando, no caso de uma demanda jurídica ou alguma coisa assim, o quanto você realmente se preocupou com a tua equipe. E saia Uhum. semeando. Mas se eles vão ter consciência ou não, Aí a gente não sabe. aí a gente não vai saber. Sim, Uma com ótima certeza. noite, então, para você, para todo mundo que está nos assistindo. E na próxima quarta-feira, se você quiser estar aqui com a gente também, quarta-feira nós vamos receber Marcelo Madeira. Ele é advogado, doutor Marcelo Madeira, e ele fala muito sobre os direitos da empresa. Ele vai estar vindo para tirar algumas dúvidas sobre esse monte de MPs, né, que surgiram, e vai MP e volta, né? Então ficou muito confuso tudo. Na quarta-feira ele vai estar aqui com a gente. Tá bom? Muito obrigada, Simone. Obrigada a Até a você, Carmen. próxima. Dê Até. notícias, hein? Pode deixar, a gente vai se falando. Tchau, tchau a todos. Muito Tchau. obrigada. Tchau, tchau. E se você também quiser fazer uma live com consultoria, da forma que nós fizemos agora com a Simone, é fácil. Corre lá no grupo do Telegram. Lá você tem um formulário, você clica no formulário, você conta sobre a sua empresa. Me fale qual é o seu problema e juntos nós vamos conversando, conversando, encontrando saídas para você. É bem fácil, é bem simples. Canal da Carmen e você tem o link aqui na bio do nosso Instagram. É só você clicar e lá você clica de novo e entra no formulário, onde você vai contar um pouco sobre a sua empresa. Foi um prazer enorme estar com vocês durante essas 21 lives. Eu achava que eu não ia dar conta, mas olha só, 21 lives com você. Eu espero que todo esse conhecimento você possa passar pela pandemia com mais informações. O que você perdeu de live, corre lá para o YouTube, que são todas no YouTube, e lá você consegue assistir, reassistir, são todas lá. Como é que é? Alguém está falando alguma coisa? Farei novamente. Eu não. Ok. Não, não precisa. Quem já preencheu o formulário, fica tranquilo que nós vamos chamar. Nós vamos chamando vocês ao longo dos dias. Quarta-feira vai ser com o doutor Marcelo Madeira, mas em outros momentos a gente. Em outros momentos, né, a gente vai estar chamando vocês sim. Todo mundo que preencheu o formulário vai ser chamado, tenha certeza disso. Até quarta-feira, pessoal. Um abraço, uma ótima noite.